Louvamos e glorificamos nosso Deus por essa honra de estar na casa dele, adorando e glorificando o santo nome dele. Aleluia, porque ele é um Deus em cima no céu, embaixo na terra. Ele é um Deus zeloso, um Deus poderoso, um Deus que cuida de cada um de nós. Aleluia. E aqui a palavra do Senhor vai estar nos dizendo de uma mulher paralítica, uma mulher encurvada. Aleluia. Aqui a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus estava ensinando numa das sinagogas. Aleluia. Era o que mais Jesus fazia. Ele ia na sinagoga e ensinava e pregava o reino de Deus. Aleluia. Ali é onde eles se juntavam para fazer as suas orações. Aleluia. Como nós estamos aqui hoje para estar fazendo a nossa oração. Aleluia. Para estar glorificando o santo nome do Senhor. E aonde Jesus fazia muitas maravilhas, aonde Jesus curava os oprimidos, os enfermos, aonde Deus, aleluia, onde Jesus manifestava os seus sinais, aleluia, porque o Pai estava com ele o tempo todo, aleluia. E ali, naquele culto, chegou uma mulher. Essa mulher, mesmo com o seu problema, uma mulher encurvada, uma mulher que não conseguia de jeito nenhum se endireitar. Talvez essa mulher já tinha ido aos médicos, talvez essa mulher tinha feito tudo para se endireitar, mas não se endireitava. Havia já 18 anos que aquela mulher estava encurvada sobre aquela enfermidade. Aleluia. Mas mesmo ela com aquela enfermidade, ela não deixou de ir para o culto. Aleluia, porque hoje em dia, muitas vezes, por qualquer dor de cabeça, qualquer probleminha, nós não quer vir para o culto, nós quer ficar em casa. Aleluia, glória a Deus. Mas aquela mulher não conseguia olhar para o céu para ver as estrelas. Aquela mulher só olhava para o chão, aquela mulher só andava curvada diante daquela enfermidade que estava sobre a vida dela. Mas de repente ela entra neste culto, aonde Jesus estava pregando, e Jesus vê, aleluia, Jesus viu aquela mulher, porque Jesus, aleluia, no meio de muitos ali, aleluia, daquele tempo as mulheres eram excluídas, aleluia. Mas Jesus é um Deus maravilhoso, poderoso, é um Pai, aleluia, que não faz exceção de pessoa. Aleluia, ele veio para os enfermos, ele veio para os oprimidos, ele veio para aqueles que têm sede de justiça, aqueles que têm fome, aleluia, aqueles que querem, aleluia, seguir os passos de Jesus, aleluia, porque ele vai dizer na tua palavra, quem crê em mim, como diz as escrituras, rio de águas vivas fluirão do seu interior, aleluia, glória a Deus, aleluia, quem crê, rios de água viva fluirão do nosso interior, aleluia, Jesus, aleluia, o Espírito Santo, aleluia, glória a Deus. E ali Jesus viu aquela mulher e chamou aquela mulher, até a frente aquela mulher chegou até Jesus encurvada, olhando para o chão, aleluia, Jesus diz para ela, mulher, está livre dessa enfermidade, aleluia, Jesus colocou as mãos sobre aquela mulher, quando Jesus toca, aleluia, tudo se endireita, aonde as mãos de Jesus alcançam, o mal tem que sair, aleluia, onde Jesus está, alguma coisa acontece, aleluia, o Senhor não nos despede nós vazio, aleluia, porque o Senhor ele tem uma bênção para cada um de nós. Aquela mulher vivia aprisionada sobre aquele espírito de enfermidade, e quantos, aleluia, hoje está sendo aprisionada com a depressão, está sendo, aleluia, aprisionado com, aleluia, ansiedade, com tantas enfermidades, tantos vírus, tanta coisa, aleluia, esquece de olhar para cima, se entrega a um quarto escuro e se esquece, aleluia, de vir na casa do Senhor, no templo do Senhor, para receber a bênção, aleluia, uma palavra de conforto, de refrigério que ajuda, porque nós não temos
temos que se entregar, mas nós temos que caminhar, aleluia, porque é na caminhada que nós vamos ser livres, porque se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente ficais livres, aleluia. Aquela mulher, ela estava com espírito de enfermidade, não era para o médico, era para Jesus curar. Quantos às vezes está com uma enfermidade, está aí sofrendo e pensa e vai no médico, o médico passa os remédios, toma o remédio, não resolve, e muitas vezes pensa que é uma coisa normal, mas não é não, é um espírito que está ali aprisionando aquela pessoa, naquela enfermidade, travando a pessoa em cima da cama, colocando dor nas pernas para que não venha caminhar. Quando chega o momento de vir para a casa do Senhor, começa a sentir tanta dor nas pernas, que não consegue chegar no templo, aleluia, glória a Deus. Mas aqueles que clamam pela misericórdia, aqueles que buscam o Senhor, alcança a misericórdia, porque Ele é misericordioso, Ele é poderoso, aleluia. Aquela mulher estava ali aprisionada, escravizada pelo aquele espírito imundo, porque o inimigo ele veio para destruir, para, aleluia, acabar com as vidas, mas o Senhor ele veio para dar vida e vida com abundância, porque o jugo do inimigo é pesado, o jugo do inimigo, aleluia, causa peso, sofrimento, aleluia, tira alegria, dá uma angústia, uma tristeza, um peso, aleluia, um aperto no peito, para que a pessoa não venha querer ver a luz do dia. Mas o jugo de Jesus é suave e leve. Jesus, ele é amoroso, e ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Esse Jesus que estava ali naquele culto, pregando e curou essa mulher que estava escravizada com esse espírito de enfermidade, ele está aqui hoje. Ele está alcançando nossos corações. Ele está aqui para quebrar as correntes malignas, invisíveis, o mal oculto que vem sobre as nossas vidas. Ele está aqui para quebrar os algemas do inimigo. Ele está aqui para quebrar as palavras de maldição que vêm contra nossas vidas, que não vai conseguir, não vai dar certo. As palavras negativas, aleluia, nessa vida nós temos que estar andando, olhando para o céu, e tudo que vir sobre a nossa direção, nós vamos pegando o que é de aproveito, o que é bom, mas o que vem para nos ferir, o que vem para nos machucar, aleluia, vamos, aleluia, entregar nas mãos do Senhor, vamos descansar, porque o relógio do Senhor não está parando, o relógio do Senhor está rodando. A hora que o Senhor vai vir, nem o Filho sabe, nem os anjos, somente o Pai. O momento que o Senhor vai vir buscar a tua igreja, que vai ter um arrebatamento e vai sumir muitas pessoas, vai sumir muita gente da terra, vai ter um grande noticiário, aonde está aquele povo, cadê, porque aonde está e não vai achar ninguém, vai sair nas manchetes, vai sair na rede social, o que aconteceu. Muitos estão preocupados com o apagão que está vindo aí, muitos estão comentando esse apagão, mas quem sabe nesse apagão a igreja vai ser arrebatada, aleluia. Os acontecimentos estão aí, nós não sabemos o que pode acontecer, como eu disse, nem os anjos, nem o Filho sabe, somente o Pai sabe, mas os sinais já estão na terra, da vinda do Filho do Homem, aleluia, porque ele andou na terra, ele curou, ele fez maravilha, aleluia, mas agora ele subiu, ele está com o Pai, aleluia, e quando sumir esse monte de gente dessa terra, aleluia, vai ser com algo inexplicável, mas vai ter um tempo que vão ter paz, vai ter um tempo de paz, mas depois vai vir uma grande tribulação também na terra, vai acontecer muitas coisas que ninguém vai ter paz, aleluia, mas a igreja já vai estar com o Senhor. Aqueles que riram e zombaram de nós, aqueles que criticaram nós, aleluia, nós somos um povo humilde, lavado no sangue de Cristo, aleluia, vão nos procurar e não vão achar, porque tudo que nós temos aqui na terra vai ficar na terra,
terra. Tudo que nós granjear na terra é da terra. Aleluia, mas nós temos que se preocupar com a nossa vida lá no céu, ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Porque o que os olhos não viu, o ouvido não ouviu e nem chegou no coração do homem, foi o que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Aleluia, mas para isso nós temos que ir vencendo a grande tribulação que essa terra, lutando e vencendo sempre. Aleluia. Jesus, quando ele andou na terra, ele curou. E ele está aqui para curar nós também. Aleluia, ele está aqui para combater as armas espirituais do inimigo, os dados inflamados do inimigo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas a nossa luta é contra o inimigo o tempo todo que vem tentando nos afligir. Muitos da brecha, o inimigo entra e vem para tentar causar dor, mas mesmo com essa dor, com essa ferida, não deixa de vir para o culto. Aleluia, porque nós estamos aqui, não é para agradar o pastor, não é para agradar ninguém, nós estamos aqui para agradar o nosso Jesus. Aleluia, porque a alegria do Senhor é a nossa força, e se a alegria do Senhor é nossa força, por que não, aleluia, fazer alegria, aleluia, sentir alegre com nós, que Ele olha dos altos do céu para este mundo tão corrompido e alcança cada um de nós, aleluia, porque nós caminhamos completamente na dependência dEle. Ele nos deu esse ar para respirar, Ele nos deu a vida, Ele deu as pernas. Quantos que neste momento está no leito de hospital, quantos que neste momento queria estar aqui no culto, está lá numa cama de hospital, está próximo a passar por uma cirurgia, aleluia, quantos que está chorando, que quer andar e não consegue mais andar, mas o Senhor tem nos dado força para nós vir, aleluia, para a presença dEle, aleluia. Muitas vezes eu já vi pessoas ficar criticando pessoas de idade, criticando, desfazendo de pessoas mais velhas, mas nós não podemos esquecer que nós estamos caminhando também para a velhice. Se nós não chegar à velhice, nós vamos morrer antes, e o que nós vamos plantando, nós vamos colhendo, aleluia. O que nós vamos plantar, nós vamos colher, o que nós plantar na nossa juventude, nós vamos colher também na velhice, aleluia, glória a Deus. Que Deus tenha misericórdia dessa geração, porque nessa geração tem muitos que está curvado à bebedice, tem muitos que está curvado à prostituição, tem muitos que está curvado às coisas que o mundo dá, que pensa que é tudo bom, perfeito, mas é tudo passageiro, tudo vai passar, aleluia, mas a palavra do Senhor não vai passar, que Ele foi preparar e Ele já preparou um lugar para cada um de nós, e Ele vai voltar para nos levar, aleluia. Mas enquanto vida nós tivermos, que nós possamos ser gratos a Ele, que nós possamos glorificar e exaltar o nome dEle, aleluia, viver no amor, porque Jesus, Ele é amor, aleluia, que nós possamos fazer o bem sem olhar a quem, e nós possamos ajudar um ao outro, aleluia, glória a Deus, e assim nós vamos caminhando de mão dada rumo ao céu, aleluia, porque muitos que estão curvados às coisas dessa terra, apegados com as coisas da terra, esquece do céu, aleluia. Nós temos que viver o nosso cada dia, mas nós temos que ter temor e tremor diante de um Deus tão poderoso, porque eu temo e tremo diante do meu Pai que está no céu, porque eu sei, aleluia, que eu não estou aqui pela vontade dos meus pais, não estou aqui pela vontade da minha mãe, mas eu estou aqui pela vontade do meu Pai celestial que me criou, porque a minha mãe, aleluia, foi uma bênção que me gerou, aleluia, a minha mãe é a minha vida, aleluia, que eu tenho que amar e cuidar, aleluia, porque o que eu fazer pela minha mãe vai estar refletindo nos meus filhos, aleluia, porque como eu digo, vamos plantando e vamos colhendo, aleluia, e o Senhor nos deu graça, nos deu ar. Quem deu ar de vida para nós foi o Senhor. Pode alguém crescer perna, pode alguém formar osso na barriga de alguém, aleluia, não, o Senhor com as mãos poderosas dele, Ele formou um bonequinho de barro, e ali daquele pó da terra, Ele soprou o fôlego de vida, aleluia, e nos fez, aleluia, para a honra e a glória do nome dEle.
para que nós possamos dar louvor, exaltar e glorificar o nome dele. E nós nunca viemos, aleluia, diminuir a soberania do Senhor, porque assim como Jesus viu, Jesus ele vê por dentro. Às vezes nós está sorrindo, mas Jesus está vendo a dor do nosso coração, porque o Senhor entende a nossa dor. O Senhor, ele vê o choro, ele vê, aleluia, a angústia, ele vê o nosso sentimento, ele vê, aleluia. E esse Jesus que viu, ele está aqui, ele está vendo, ele está contemplando, aleluia, nossas aflições, aleluia. E naquele culto, Jesus, aleluia, ele liberou a cura na vida daquela mulher, aleluia. E nesse culto, aleluia, o Senhor Jesus tem poder para nos curar também. Jesus, ele tem poder, aleluia, ele está te visitando, ele está te vendo aí, ele está vendo o seu interior, aleluia, ele está te contemplando, ele sabe aonde é a sua dor, ele sabe o que precisa, aleluia, ele sabe o que necessita. Ele diz, aleluia, apenas, aleluia, espera mais um pouquinho, tenha paciência, aleluia, que a vitória está chegando, a sua cura está chegando, aleluia, que todas as coisas cooperam para o bem daquele que o ama, o Senhor, aleluia. O vento, ele vem sim ao contrário, para tentar tirar a nossa estrutura, para tentar tirar o chão, para que nós venha desanimar, a que nós venha parar. Mas nesse momento, vamos segurar nas mãos de Jesus, aleluia. Um dia nós sabemos, aleluia, que vai findar todas as lutas. Um dia vai findar todo esse sofrimento, porque ele diz, no mundo vos tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Então nós vamos ter aflições na terra, nós vamos passar por enfermidade na terra, aleluia, nós vamos passar por tantas coisas, nós vamos ser amados, mas muitas vezes nós vamos ser odiados, aleluia, mas assim vai ser aqui na terra. Mas o importante, aleluia, é nós caminhar com Jesus, caminhar olhando sempre para o alvo que é o Senhor, porque só Ele tem poder para nos curar, aleluia, só Ele tem poder, aleluia, porque Ele diz na sua palavra que esses sinais seguirão os que crerem no nome dEle, expulsarão demônio, e se comer alguma coisa, aleluia, mortífera, não te fará mal algum, não te fará dano algum, porque comeu sem saber, aleluia, glória a Deus, porque as armas ocultas do inimigo existem, a maldade oculta existe, aleluia, mas a misericórdia do Senhor nos alcança todo dia, porque se não fosse a misericórdia do Senhor, o inimigo já tinha nos engolido vivo. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nós não estaria aqui agora, aleluia, para estar glorificando o nome dEle, nós não estaria aqui agora respirando, mas a misericórdia dEle nos alcançou, que nos deu a vida, aleluia, para que nós possamos estar aqui. Por mais, aleluia, que aqueles homens se levantaram, porque Jesus, ele curou aquela mulher no sábado, mas ele diz para eles, aleluia, que como ele solta, aleluia, aleluia, como ele solta os animais deles, né, no sábado, será que ele não poderia curar aquela mulher, aleluia, no sábado? Quer dizer, eles têm mais amor nos animais do que no ser humano, aleluia. Nós temos que ter amor, e eles não, ele estava tão apegado ali na lei deles lá, que ele estava sendo hipócritas, aleluia. Eles estavam sendo hipócritas, porque ele estava cuidando do sábado, e Jesus não poderia, assim como eles davam de beber os bois, o jumento, aleluia, dava beber água, não poderia Jesus curar aquela filha de Abraão, aleluia. Ali o nome do Senhor, ele foi louvado e glorificado através daquela cura, porque aquela filha de Abraão havia 18 anos que estava aprisionada por Satanás, aleluia. Quantos que está sendo aprisionado por Satanás na angústia, aleluia, na amargura, levam a vida amargurada, não consegue achar alegria, não, só chora, e não acha alegria, não acha vigor, aleluia. Quantos que está aprisionado nas tristezas, que acha que bebendo vai ajudar, acha que se drogando vai ajudar, acha que se cortando vai se ajudar.
isso é prisão espiritual. Nós temos, aleluia, que vir para a luz e deixar as coisas deste mundo para trás, porque o mundo ele tem tanta coisa para nós, tem sim muita coisa para oferecer, aleluia, mas não convém nós participar mais das coisas deste mundo, aleluia. É tempo, aleluia, de se endireitar, é tempo. Jesus tocou na coluna daquela mulher e aquela mulher se endireitou. Jesus, ele toca nas nossas vidas, aleluia, para que nós venha se endireitar e olhar para cima, que nós não venha se curvar diante dos problemas, e que nós venha pensar, aleluia, diante dos nós da vida, nós venha pensar que não tem jeito, não tem solução, não deixa apagar o pavio que fumega, não deixa, aleluia, a chama do Espírito Santo apagar, devido aos problemas, sofrimento, e começa a se recuar, e querer ficar em casa, não querer mais cultuar, não querer orar, não querer buscar, porque ele já orou, e parece que nada está acontecendo, está sempre curvado ali naquela mesmíssima, olha de um lado, olha por outro, às vezes a nossa boca parece uma metralhadora, porque nós está tão curvado aos problemas, que quando nós vamos falar com uma pessoa, nós acaba metralhando aquela pessoa, e a língua é um ser tão pequeno que pode incendiar uma floresta, a língua, ela pode ferir, machucar profundamente com as palavras, aleluia, que sai da nossa boca, aleluia. Muitas vezes nós está tão amargurado, que nós está tão cheio, que a boca fala o que está cheio o coração, do que nosso coração está cheio. Se o nosso coração está cheio do Senhor, nós vamos falar do Senhor. Mas se nós está tão cheio dos problemas, tão curvados dos problemas, nós vamos descontar nossas dores em pessoas inocentes, em pessoas que não têm nada a ver. Por isso que nós temos que se desvaziar de nós mesmos e se encher do Espírito Santo. Aleluia, que a Bíblia diz, não embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, aleluia, que nós viemos buscar a cura para nossa alma, a cura emocional, porque aquela mulher, aleluia, ela estava curvada fisicamente, aleluia, ela estava curvada emocionalmente, ela estava ali curvada, aquele espírito que não era para o médico. Às vezes a cabeça dói, não vou para o culto, minha cabeça está doendo, tomei remédio, não melhora. Talvez essa enfermidade não é para o médico, é para Jesus curar. Não sabe o que está acontecendo no oculto contra a sua vida. Aleluia, porque os primeiros nós é para que a pessoa não venha para a igreja, para que a pessoa não venha caminhar, porque fica mais fácil para as armas espirituais atingir aquela pessoa. Aleluia, porque nós nunca estamos sozinhos. O inimigo ele está ao derredor. Aleluia, ele está ao derredor, procurando a quem possa tragar. Ele está como leão, lançando enfermidade, lançando problema. Aleluia, e Jesus ele olha e fala, essa enfermidade não é para o médico, essa enfermidade é para me curar. Aleluia, mas venha me buscar, venha para minha casa, vamos glorificar, exaltar o nome dele. Tem muitas pessoas que não estão o tempo todo ali, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, mas está glorificando o Senhor no seu interior, está glorificando o Senhor aqui dentro, aqui, ó, está exaltando o Senhor, está fazendo a sua oração, o seu pedido aqui, ó, aleluia. Jesus, ele está vendo, ele está contemplando a nossa petição, o nosso pedido, ele está vendo, aleluia, ele está com as mãos estendidas, ele tocou naquela mulher, e quando Jesus toca, tudo se endireita, o vento vem, aleluia, e tira tudo do lugar. Jesus, ele vem com as suas mãos e coloca tudo no devido lugar. Aí o Senhor diz, agora eu coloquei tudo no seu lugar, agora faça você a sua vontade, faça você a minha vontade, aleluia, cuida aí do que eu fiz aí na sua vida, eu coloquei tudo no lugar. Aleluia, e muitas vezes com a nossa boca nós vamos destruindo tudo, e depois nós olhamos para o céu e fala, mas Senhor, o que eu fiz para que eu esteja agora nessa situação? Aí o Senhor olha e fala, eu coloquei as minhas mãos e coloquei tudo no lugar, mas vocês foi tolo.
aleluia, que não valorizou aquilo que eu te dei, aquela bênção que eu coloquei nas suas mãos. Quantas vezes nós chorou para que o Senhor nos dê uma bênção? Quantas vezes nós chorou para que o Senhor resolvesse nossos problemas? Aleluia. E o Senhor, Ele chegou, e Ele chegou na hora certa, porque Ele nunca chega atrasado. Às vezes está passando por um processo e acha que não vai ter jeito, acha que não vai atravessar. Aleluia, vamos ver lá a palavra do Senhor lá na passagem do Mar Vermelho. O povo olha, Faraó está vindo atrás. O povo olha para frente, um grande mar, e agora o que fazer quando não há o que fazer? Nós vamos morrer aqui, nós vamos morrer nesse problema, nós vamos morrer com essa dor dentro do nosso peito, nós vamos morrer, aleluia. Mas não, Jesus estava ali, aleluia. Moisés, o que tu tem nas tuas mãos? Toca, Moisés, nessas águas, aleluia. E o mar se abriu, o povo passou glorificando o nome do Senhor. Mas o inimigo estava tão furioso para pegar aquele povo, tão furioso, que ele entrou também na água. E ali tocou novamente e o mar se abriu. Aleluia, o mar se fechou e todos morreram ali. Aleluia, porque esse é o Deus que peleja. Há um Deus que peleja na vida dos seus filhos. Há um Deus que peleja em favor daquele que o busca. Aleluia. Nosso Deus, Ele é pelejador. Nosso Deus, Ele é forte em batalha. Podemos ver na palavra do Senhor que as pelejas antigamente era física, era guerra sangrenta, aonde eles entravam e não escapava nem as crianças, saía matando todo mundo. Aleluia. Mas quando eles clamavam ao Senhor, eles tinham paz, porque buscava o Deus da paz e tinha paz. Aleluia. O Senhor guerreava. Veio o anjo do Senhor matou 186 mil homens. Aleluia. Um anjo do Senhor, porque o Senhor, Ele é forte, Ele é poderoso, Ele é grande. Aleluia. E hoje a nossa guerra, a nossa peleja é uma enfermidade, é uma ansiedade, é uma depressão, é uma angústia, é um aperto no peito. Aleluia, tanta coisa. É um levante daqui, um levante de lá, que nós olha para nós mesmos e fala, mas Senhor, eu não vou conseguir. Aleluia. Porque o inimigo, ele quer mesmo que nós se prostra. Aleluia. Mas o Senhor diz, se levanta. Aleluia. O Senhor toca em nós e fala, se levanta. Aleluia. Fica de pé, se endireita. Aleluia. Porque eu estou trabalhando ao seu favor. Aleluia. Mesmo enfermo, mesmo com pouca força, mas nós não negamos o nome do Senhor. Mesmo enfermo, nós vamos para a casa do Senhor. Se, aleluia, aqui na casa do Senhor, entre uma oração, uma palavra e outra, uma oportunidade, Jesus vai falando conosco. E Jesus tem poder para nos curar. Porque aquele Jesus que pregava, aleluia, e curava os enfermos, problemáticos, Ele é o mesmo. Ele não mudou. Ele só subiu. Mas Ele está vendo nós. Aleluia, Ele está nos contemplando. Ele está nos vendo, aleluia. E hoje é um dia de culto de cura e libertação, aleluia. E se tu creres, verás a glória de Deus, porque operando Deus na minha e na sua vida, quem impedirá? Ninguém. Se Jesus quer nos curar, Ele cura, aleluia. Mas se o Senhor permite que fique em cima de uma cama, não vai permanecer lá não, Ele vai tirar de lá, mas tudo é no tempo dEle. Porque se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Porque Ele é o mesmo hoje, ontem. Ele é eterno. Ele é o nosso Pai celestial. Aleluia. Bem-aventurado é aqueles que não veem e crê. E nós vivem pela fé. Muitos vêm, já chegaram em mim, já falaram para mim, me mostra esse seu Jesus, cadê? Me ainda fica procurando Ele assim, não vejo Ele. Respira. Respira. Esse ar aí, Deus soprou Ele mesmo, assim, ó. Deus chegou assim no boneco, fez assim, ó. Soprou Ele mesmo. Aleluia, deu vida para aquele boneco. Ele soprou Ele mesmo em nós. Aleluia, glória a Deus. E eu glorifico e exalto o Senhor. Hoje as irmãs já contou as bênçãos da campanha que recebeu. Eu também conto a minha bênção também, né? Que quando o irmão veio aqui e dirigiu o cálice para mim, eu estava com tanta dor. Eu comecei a campanha sentindo dor.
e vinha para o culto sentindo dor. E aquele dia eu estava com tanta dor que eu não estava aguentando mais ficar ali. Eu me segurei ali e aquela dor, aleluia, o irmão pegou o cálice da cura e me entregou. Quando eu tomei o cálice da cura, recebi a cura na hora. Porque esse é o nosso Deus. Tenha fé e não duvida. Quando nós duvida, nós não tem fé. Mas quando nós acredita, nós tomamos posse em o nome do Senhor Jesus. E eu agradeço a oportunidade. Se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.